a sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz, encher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou, e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar. Mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim, por não acreditar que hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou, que a vida me deu. Fala, garagistas. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, Paula. Bom a gente estar aqui mais uma noite, bom a gente estar aqui reunido mais um dia, aquele dia que o Senhor fez. E por isso é que nós estamos alegres, apesar das desventuras, apesar dos golpes que a gente vai levando, igual a gente viu lá no grupo de conversas. Oh, meu Deus do céu. Mas a gente está aqui para comemorar, porque se nós temos vida, a gente ainda produz vida e pode levar vida para outras pessoas, né? Eu sou Ana Paula, para quem não me conhece, diaconisa, como diz na Assembleia de Deus, pela honra e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando a oportunidade hoje, bem despojadamente, da última vez que era para ter sido MC, eu fiz o maior negoção bonitão, mas hoje eu pensei, meu coração está um pouquinho abalado, está meio triste com algumas notícias de hoje, mas eu vim com o coração aberto para poder ser a MC da noite, mas também, de qualquer maneira, com muita alegria no coração. E Pastor Marcos, estamos aí, nós dois na parceria de novo, né? Estou gostando dessa parceria. Isso daí tá me impulsionando. Eu acho que dá para a gente combinar alguma coisa.
Tá fechada a minha câmera ainda, gente? Eu abriu. Tá fechada? Eu tô me vendo. Nada? Mas tá fechada. Eu, hein? É o inimigo. Inimigo, o inimigo militando contra mim. E se eu sair de novo e voltar, será que melhora? Tenta aí pra ver, talvez. Eu sair. E a gente fica aqui, a gente fica na animação. Papiando. Fica aqui papiando, né, Marcos? Poderosos querem me silenciar, mas não vão conseguir. Ela vai voltar com a câmera ligada, vocês viram. E aí, vocês? Tudo pronto, carnaval? Voltou. Falar de carnaval, não que isso é culto. Mas a câmera continua desligada. Agora foi tudo. Câmera, voz. Eu tô falando que eu tô com um rabo de cavalo tão bonito e ninguém vai me ver hoje, sacanagem. Olha aí. Não, gente, Vai. peraí. Vou fazer o que seguinte, tá eu vou acontecendo? abrir no celular, calma. Isso. Ah, Eu deve quero ser a câmera aparecer, do... com licença. É a câmera do tablet que tá sacanagem com a minha cara. Mas eu tô me vendo. Gente, eu adoro esse negócio despojado que a gente tem na garagem. Sempre acontece um BO, né? Mas o bom é assim, senão não seria real, né? Seria mecânico, né? Não pois é. E aí, professor? Agora eu apareço. Tá lindona. Pronto, aí, ó, é isso que eu tô falando, né, gente? O rabo de cavalo bonito dele. Fechei aqui no tablet. Ainda não tô vendo, não. Vocês estão vendo, gente? O rosto dela. Apareceu e sumiu. Apareceu, não? Ah, então vai ser em cara minha. Eu acho que é alguma coisa mesmo aí no Google Meet, né? Do teu, né? Pode ser o meu Google Meet. Ah, Mas de qualquer maneira. tu clicou na câmerazinha? Sim, né? Deve ter clicado. Sim. Cliquei, tá aberta. Eu me enxergo, eu consigo me ver. Eu me vejo nos dois. Tá bom, segue o baile, É assim Vamos mesmo. embora. Vou tirar eu vou tirar um print depois, que aí vocês veem o meu penteado de carnaval. Gente, então, eu gostaria de saber, nessa noite, se tem algum visitante, alguma pessoa que está chegando pela primeira vez aqui. Se já são todos, geralmente no iniciozinho do culto, né? Às vezes aparece alguém, e aí, se tem essa pessoa, seja muito bem-vindo. Se não tem, eu acho que não preciso falar, somos o tipo de igreja que nós somos. Porque se são todos da casa, a gente acaba perdendo tempo repetindo a mesma coisa. Pelo visto, não temos, somos poucas pessoas por enquanto no culto, então vamos à frente. Eu gostaria de passar os avisos. Calma, perdi meu rebolado. Os avisos de hoje. Nessa sexta-feira, a gente não vai ter EBON. Ela foi adiada por motivos óbvios, estaremos todos no carnaval. Boa noite, Patrícia. Patrícia é nova na igreja. Não? Alguém sabe me dizer? Não, a Patrícia já deu até uma palestra para a gente de Sim, saúde mental. Ah, desculpa. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda ao culto. Como eu estava dizendo, sexta-feira a gente não tem EBON.
E a nossa ceia também, que acontece todo primeiro domingo do mês, a gente não vai ter, excepcionalmente, nesse domingo, por causa do carnaval. E aí, a gente vai retornar às nossas atividades a partir do dia 6, quinta-feira, que a gente tem o nosso culto aberto novamente. A gente geralmente tem o clube de leitura na quinta-feira, na quarta-feira, toda quarta-feira às 20 horas, 20h15, por ali. Mas nessa quarta-feira de cinza a gente também não vai fazer. E hoje eu gostaria de parabenizar a aniversariante da semana, que é a Nelma. Nelma nasceu num dia lindo, num dia de uma pessoa que eu amo muito também. Nelma, parabéns. Quem puder, não sei se todos foram lá, dar os parabéns a ela, de quem está aqui, mas Nelma, mesmo não estando aqui no culto, eu acho que não, seja muito feliz, que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que todas as realizações elas venham a acontecer ainda neste ano, em nome de Jesus. Pessoal, eu tinha preparado o salmo de hoje diante de uma frase que eu vi hoje, eu acabei até compartilhando. E aí, quando eu vi a música que foi escolhida para a abertura da sala, eu falei, nossa, tem muito a ver com a frase que eu tinha separado. E tem muito a ver também com os momentos que a gente vai passando de reconstrução nas nossas vidas, né? A frase fala assim: ser a mesma de antes seria um insulto depois de tudo que eu passei. Então, a gente não tem como ser a mesma pessoa no dia de amanhã e no outro dia e no outro dia. É possível que a gente esteja sempre repetindo alguns erros, mas não dá para repetir os mesmos erros o resto da vida. Ficar sempre como um ratinho de laboratório, rodando naquela rodinha, comendo, defecando e só vivendo aquela vida. Não. Nós somos seres produtivos, seres ativos, nossos cérebros funcionam o tempo inteiro, até quando a gente está desacordado. Então, não tem como a gente ser a mesma pessoa de antes, depois de todas as experiências vividas em um dia, porque às vezes 24 horas tem tantas experiências que não dá para a gente ser a mesma pessoa no dia seguinte. E em uma semana, em um mês, em um ano, não tem como a gente virar o ciclo, mudar o ciclo sendo a mesma pessoa de antes. Essa história de eu nasci assim, vou morrer assim, isso é conversa fiada. Então, quando eu li essa frase, impactou muito em mim, porque a gente parece que sempre faz as coisas iguais, né? Eu não sei qual, acho que é Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Desculpa aí, os cantores aqui me desculpem, mas essa é uma frase de uma rotina masculina que vê a sua mulher ali agradando ele todos os dias, mas a gente não tem como ser assim. Essa mulher não era a mesma mulher todos os dias. Ou ela tinha algo que ela guardava muito profundo dentro dela, ou ela se reinventava a cada manhã para poder fazer com que com aquela rotina daquele homem fosse realizada e talvez ele estivesse crescendo e mudando todos os dias. Então, eu definitivamente me recuso a ser a mesma pessoa de antes, depois de tudo que eu enfrentei, depois de tudo que eu superei, depois de tudo que eu aprendi e tenho aprendido. Principalmente porque eu vim de uma igreja fundamentalista, radical, pentecostal, neopentecostal, cheia de pecados e cheia de erros. E as máscaras que eu usava para poder conseguir viver ali dentro não podem mais existir, eu tendo passado para uma denominação, nação, ideologia de vida, como a Igreja da Garagem. Esse era o meu salmo da noite. Eu espero que vocês consigam refletir junto comigo essa diferença e se permitam ser novas pessoas, se permitam que essa reconstrução aconteça, se permitam que ser alguém diferente, até para quem está ao seu redor,
também entender que é bom a gente ser diferente todos os dias, mesmo que essa diferença possa causar estranheza a outras pessoas. Tem acontecido isso ao meu redor, mas a pessoa que eu fui ontem e que não causava estranheza a ninguém, que estava inserido na rotina delas, e elas hoje estão se surpreendendo comigo, é uma pessoa muito mais feliz, é uma pessoa muito mais realizada, uma pessoa com muito mais determinação e uma pessoa que não se deixa enganar mais tão facilmente por nada e por ninguém. Vamos ao culto. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada por essa oportunidade. Vamos passar para os cantores da noite. Deixa eu só ver quem vai ser o primeiro. Justo, me ajuda aí. Oséias, nossa mana Oséias. Oh, eu sou tão fã dessa pessoa que ele não tem nem noção de como eu sou. Aliás, tem porque eu vivo rasgando seda lá no Instagram mesmo. Então, bora lá, prepara, Oséias. O que você vai falar sobre a sua música de hoje? Seu show de hoje. Boa noite, garagem. Boa noite, pastores. Boa noite, Ana Paula. Poxa, obrigado pelo carinho imenso, tá? Eu fico todo honrado com suas palavras lá no Instagram. Muito obrigado mesmo. Essa canção de hoje, eu gosto muito de cantar essa canção, desde há uns 30 anos atrás. Ela fala da oração, né? Da oração modelo. E todas as vezes que eu canto essa canção, me sinto edificado com ela. Parece que minhas forças se renovam. E eu gostaria que isso também acontecesse com você nessa noite, que está nesse culto, nessa reunião tão especial. Vamos à música? Espero que hoje o vídeo não fique, né, com a rotação aí muito rápida, igual das últimas vezes que eu tenho participado. Vamos lá, então, Gui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso
Deus abençoe vocês. É de tirar o fôlego. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Isso aí me remete à minha tenra infância. Obrigada, Oséias. Que coisa maravilhosa. Muito obrigada, Oséias. Amém. Obrigada Amém. de verdade. Você sempre faz a gente ir lá no fundo da nossa alma e ter aquele encontro do primeiro amor. Obrigada. Jean, agora. Jean quer falar um pouco? É Jean? Heleno? Desculpa. Sou Jus. eu. Jean. Jean. Aí eu não quero falar mais nada, né? Depois que a Oséias cantou essa música, eu quero recolher minha insignificância. Muito perfeito, assim. É só isso que eu tenho a dizer, tá? Só isso, né? Oh, Só meu isso. Deus. Nada. Pode começar. A unção está com vocês. Vai lá, Ju, se solta. Sei, já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida, enquanto é dia. Sei, já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Já não me esqueço, hoje ofereço flores em vida, enquanto é dia. Uhul! Glória a Deus! Falsa modéstia, hein, Jean? Para com isso, garoto. Eu pulei aqui na apresentação inicial para falar sobre os nossos recursos. Nós não somos uma igreja que cobra dízimo ou que apela, faz o apelo com dízimo, faz apelo com ofertas, mas nós somos uma igreja que tem contribuições, pessoas que precisam efetivamente de ajuda, às vezes por mais tempo, né, do que previsto, e a gente faz isso captando recursos. E quando a gente se filia como membro da igreja, a gente diz lá que tem um valor, que vai poder doar um valor mensal.
E isso é muito importante, porque ajuda as pessoas que sempre, né, nos procuram pedindo algum recurso para poder, às vezes, comprar um gás, para poder, às vezes, comprar né, ajudar a pagar um aluguel, às vezes ir atrás de um emprego para passagem. Então, nós contamos com essa ajuda. Os nossos pastores não têm salário, não têm premenda, a gente não passa sacolinha, a gente não pede, não faz aqueles apelos horrorosos que se você não der, o diabo vai vir aqui, vai consumir, vai roubar todo o teu dinheiro. É mentira isso. Não acredita em ninguém que fala isso para você. Mas nós somos uma sociedade, a gente precisa, e uma comunidade. E sendo uma comunidade, a gente precisa de recursos e, ultimamente, o pastor Berloff aceita o Pix abençoado. Não que o irmão não possa contribuir, né? Comprar o livro do pastor, os livros, e olhar os cursos que ele promove também. É assim que a gente cresce como comunidade. Eu já precisei da ajuda da garagem e a garagem me ajudou a ser livre. Então, por favor, não. Se você pode contribuir, se você quer um lugar que tenha certeza de que o seu dinheiro, o seu recurso, a sua doação vai chegar em alguém que realmente necessita, o Pix da garagem está aí. Lá no chat, o Pix também, só você copiar e colar, já salva no seu rascunho para toda vez que você sentir o desejo no seu coração de fazer, não estou fazendo nada aqui, ganhei esse dinheirinho, vai lá e lembra do Pix da garagem. Tá bom? Era isso. Pastor Marcos, a palavra é sua, Deus te abençoe e que venha uma chuva de unção aí para nós, ou reflexão e muito amor, que é sempre o que você derrama sobre nós. Está com Amém. oportunidade, pastor. Obrigado, querido. Me ouvem bem? Beleza. Muito obrigado, Ana. Sua condução está sendo linda. Só podia ter a câmera funcionando, mas deu para ver pela foto que o rabo do cavalo está sensacional. E agradecer, mano, Zéia, Jean. É tipo assim, para mim, é uma sessão de vozes do melhor das vozes da Disney, sabe? Tipo assim, aquela coisa perfeita, assim, que envolve. Muito bom, gosto muito. Vocês são muito especiais, mesmo, de verdade. Sobre o que nós vamos falar. Aliás, só da Igreja Papai do Senhor, amém. Eu queria, mais uma vez, repetir, como eu disse na última quinta-feira, o quanto é importante para mim estar aqui com vocês. O Rafa, infelizmente, o pastor Rafa teve uma entrevista, não pode estar hoje aqui, e ele me fez esse pedido, e eu recebo com muita alegria, pois, como eu digo hoje, disse ontem, vou dizer sempre, cada vez aqui com vocês, para mim, é muito, muito importante, muito especial, é um crescimento para minha alma como ser humano, poder compartilhar com vocês, ouvir de vocês, dividir com vocês, multiplicar e dividir amor. E eu só consigo isso porque vocês me permitem essa oportunidade, tá? Muito obrigado. Dito isto, eu tinha preparado um texto. Aliás, eu tenho algumas coisas preparadas, assim. E, inclusive, hoje, lá na GRIO, a gente chegou a ter uma conversa longa sobre um dos temas, que seria imagem de Deus, Imago Dei. Mas eu estou sentindo uma coisa no meu coração já há algum tempo, e eu queria aproveitar hoje, já que foi algo assim meio fora do padrão, eu queria aproveitar então essa oportunidade para conversar realmente com vocês e dividir o que tem tocado no meu coração de uma maneira mais informal, assim, vamos botar dessa forma.
eu aconteceu uma coisa muito interessante depois daquele culto maravilhoso que nós tivemos com a reverenda Alex. Eu fui movido naquela situação em várias frentes, assim, vários pensamentos, mas eu fui também desafiado naquela noite a fazer algo que eu não fazia há muito tempo, que foi ler as cartas de Paulo. Eu cheguei a conversar um pouco com o Thaís sobre isso. Eu estava relendo as cartas de Paulo. E por quê? Porque a reverenda trouxe um texto, se eu não me engano, foi de Gálatas. E aquilo mexeu comigo, sabe? Por quê? Porque ler as cartas de Paulo, para mim, tem uma certa dificuldade, me levam para um mergulho pessoal de um incômodo. Não é uma coisa que flui, como ler Lucas, Mateus. Não. É uma coisa que dá umas travadas. E não pela dificuldade do texto em si, mas pela história que eu tenho com essas cartas. Eu, como vocês sabem, né, já falei isso 1 milhão de vezes, eu venho de uma Assembleia de Deus. A minha conversão se deu num período mais crítico, né, ali para 2018, mais ou menos. E eu tinha conhecimento zero de Bíblia. Mas aquela coisa do primeiro amor foi me levando e a paixão por aquilo ali ia crescendo e eu mergulhando nos textos e lendo, querendo ler Bíblia capa a capa e sabe, aquela coisa. E foi maravilhoso, sabe? Foi muito importante para mim. E eu mantenho isso vivo, né? Por isso que eu estou lendo as cartas de Paulo. E o Evangelho é a coisa mais linda que tem para mim, assim, de leitura, é a coisa mais perfeita, mais magnífica. Jesus é maravilhoso demais. Mas quando eu cheguei em Paulo, eu tive um amor diferente. Eu me apaixonei pelo cara de uma forma diferente. Eu fiquei muito encantado com a forma como Paulo explicava, norteava questões assim que dentro daquele universo da Assembleia de Deus, e depois eu venho a perceber que dentro da igreja evangélica, e eu não digo só conservadora, não, porque a gente aqui rebate justamente essas questões que são fundamentais para eles lá e que está tudo em Paulo. E é Paulo que está ali respondendo a tudo, institucionalizando, criando um formato com uma poesia também, com uma inteligência, com uma genialidade, que, cara, para mim aquilo foi um arrebatamento. Quando eu li, que isso, cara? Quem é esse homem? Quem é esse Paulo? Olha só que coisa. Né? O certo seria falar, quem é Jesus? Quem é esse homem? Que até o vento dá uma acalmada, mas não, eu entrei numa com Paulo. Até porque Paulo é um personagem muito cativante, né? Assim, quando eu entrei por Atos e eu fui apresentado a esse cara que é um herói, assim, né? Meio heróico ali. Ele é um cara que enfrenta... Bom, assim, vamos lá. Ele é um vilão para começo de conversa. Um vilão brabo. E é um vilão que vive aquele arco
eu comecei falando de Disney aqui, né? Ele vive aquele arco que a gente vê tanto em filme, né? Aquele cara que é o vilão que de repente cai e se torna um herói. Isso é tão sedutor. E é aquele herói que ele é um cara corajoso, um cara que enfrenta uma pancada de, de situações absurdas, assim, violentas, um cara que se colocou em risco, e um cara que peita, inclusive, pô, quem é da turma dele. É um cara brabo, e é um cara que nos momentos mais difíceis, assim, que você pensa, pô, esse cara morreu, ele sai com uma sacada, uma malandragem, sabe? Peraí, cara, eu sou cidadão romano também, calma aí, mano. Vamos mudar aqui, que, pô, você é julgado lá, sabe? Ele tem umas sacadas que são muito brilhantes, assim. E é um aventureiro, cara, que, pô, daqui a pouco, acho que é Atos 27, se eu não me engano, que ele tá lá no bar, pô, vai parar em Malta, cara, é serpente, morde e a víbora, lá. Cara, eu fiquei muito encantado mesmo com isso. Enfim, mas o personagem não se segura só nesse estereótipo, né? Eu comecei, então, a caminhar pelo pensamento de Paulo, pelas coisas que essas cartas cristalizavam. E, cara, aí ferrou. Porque eu comecei a entrar nesse lugar de perceber que o meu herói, que o meu ídolo tinha falhas. Tinha falhas que no meu coração eram falhas graves. Eu já devia ter pensado nisso lá no começo, né, quando ele ainda era vilão. Mas fui me deixando levar e aí, ao longo do texto, eu fui percebendo, né, essas falhas tão profundas assim. E eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas isso é algo que foi muito característico da minha caminhada. E até hoje, se eu der um vacilo, eu volto para esse lugar, que é tentar justificar. A gente dá uma rebolada no texto, sabe? A gente vai dar uma teologada, a gente vai dar uma googada, uma youtubada, vamos achar alguém que interprete esse negócio de um jeito que seja mais palatável. Aí não, aí a gente vai encontrando, né? Tem uns caras que vão chegar e vão trazer a solução para você, e beleza, eu posso continuar surfando Paulo, que vai ser maneiríssimo. Até você perceber que, cara, não. Se você for realmente verdadeiro, sincero, honesto, com esse texto, com este livro, e que eu acho que é a única maneira que você pode, de fato, ler este livro, sendo verdadeiro, honesto, se colocando de coração, e por se colocar de coração e mente, se colocar de forma crítica, não tem como. Vai chegar ali em alguns momentos que Paulo vai ser intragável. Mas ele era... E a gente viu muito isso nas aulas maravilhosas que as nossas irmãs deram sobre Paulo. Todos os questionamentos que foram levantados ali, né, sobre ele ser um personagem do seu tempo, sobre... Enfim, mas assim, na real, é que você vai pegar textos ali que são carregados de ideias que não batem. E principalmente se você for trazer para nós hoje, ele não batia antes, continua não batendo e não vai bater, porque não tem como.
tem, o termo não existia, homossexualidade, mas tem homofobia, tem misoginia. E é ruim demais ter que encarar isso, mas, cara, o fato tá ali, cara. O que eu faço com isso? Eu tenho que ser honesto. Eu tenho que ler esse texto com honestidade. Eu tenho que ler esse texto de uma maneira real. E aí, meus irmãos, nessa hora, nessa minha caminhada, em que eu não consegui, e mesmo se eu pudesse, eu não faria, mas eu não consegui desarmar essa minha honestidade com o texto, que eu amo. O Paulo, que era meu herói, o Paulo, que era minha referência, o Paulo se tornou uma tremenda de uma decepção, de uma frustração. Eu fiquei absurdamente decepcionado com o São Paulo. A tal ponto que eu comecei a parar de ler. Li, mas assim, não é um lugar que eu vou ficar visitando toda hora, mas não. Não fala comigo. E de fato foi o que aconteceu. Muito, muito, muito tempo sem vir para esse lugar. Como eu comecei dizendo, até a reverenda Alexa chegar e me dar esse tapa. Pá, eu vou falar de Paulo. Caraca, mano. Então, peraí, vou voltar lá em Paulo. E aí, vou ler o primeiro texto, porque talvez eu vá ler alguns textos aqui com vocês. Mas eu até comentei isso com o Thaís. Eu comecei a ler e tal, e aí chegou na primeira carta de Coríntios, lá no capítulo 8, e eu encontrei um textinho, que aí vocês me perdoem, mas eu realmente vou tirar um pedacinho de texto, como a gente não gosta de fazer, mas aqui eu vou fazer, eu vou tirar esse pedacinho de texto, porque esse pedacinho de texto falou muito comigo. Por que ele falou muito comigo? Porque, cara, quando eu me decepcionei com o Paulo, eu falei assim, cara, eu não quero mais ler porque esse cara tá errado, esse cara é um mané. Quem sou eu na fila do pão para falar isso para Paulo? Quem me dá legitimidade para falar isso para Paulo? Paulo. Por isso que esse textinho é importante para mim. Porque bem aqui, bem nesse textinho, Paulo falou comigo, cara, você pode falar assim comigo, você pode pensar assim de mim. E esse textinho fala o seguinte, num capítulo muito interessante, que é quando ele fala sobre a comida sacrificada aos ídolos, ele diz assim, quer ver? Logo no início, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Aí quando eu peguei de novo e li esse texto, e eu peguei essa frase ficou na minha cabeça, assim, sabe? Porque essa carta, vocês sabem, essa carta é tipo um checklist, assim. Ele está respondendo coisas, ele está criando um formato, institucionalizando, como eu disse, situações ali da vida, e ele está dizendo, pô, isso é assim, isso é assado. Em vários momentos ele diz, conforme eu acho, conforme eu penso, em outras horas ele diz, ele fala em Jesus, ele fala em Deus, outras horas ele diz, é como eu penso, acho que como o Espírito Santo também, acho não, que ele não diz acho, mas, sabe, ele fazia essas ligações. Mas, quando ele vem aqui, um cara que, sabe, ele sabia tanto, tinha tanto conhecimento do que é Jesus, do que é essa vida com Jesus, tanto, né? Tanto conhecimento para dizer todas as coisas que ele diz aqui, tudo aquilo que eu e você achamos barbaridade.
ele vem e fala assim, mas quem pensa que sabe, esse aí não sabe como devia, não. O lance é que quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Para mim, isso aqui foi meio que um tiro no pé, sabe? Uma casca de banana que ele jogou para frente e ele mesmo pisou. Porque em vários momentos, aliás, ele dá umas vaciladas dessas, assim. Ele desfila ali todo um conhecimento, toda uma ciência, toda uma sabedoria em torno da palavra, em torno desse relacionamento com Deus, daquilo que é ou não é, daquilo que é sagrado, daquilo que é profano, pecado. Mas em dado momento ele diz, cara, um lance não é saber demais. E quando eu leio isso, quando eu leio isso, me vem na cabeça aquele velhinho que leu muito Paulo, que leu muito também o Karl Barth, o Caio Fábio, quando traz para a gente aquela ideia da chave hermenêutica Jesus. Né? Tão falada e batida por nós assim, mas para mim foi, é e continuará sendo tão necessária. Porque esse nome chave hermenêutica, esse termo chave, não tem como ser mais preciso. Assim. Porque ele é de fato libertador. Ele destrava um cadeado, em mim pelo menos, espero que em vocês também. Ele destrava esse cadeado que te trava na inerrância, que te trava num respeito doentio em relação ao texto. Um respeito sem crítica, um respeito sem posicionamento. E ele te dá essa liberdade para perceber que é o amor que importa. Jesus, o amor encarnado, é o que importa. Esse é o teu filtro, essa é a tua lente. É isso que você precisa usar quando você estiver diante desse livro, quando você estiver diante dessas cartas, desses textos. O que você precisa usar é isso. É um senso crítico, é honestidade, é sinceridade, mas, sobretudo, o amor que só faz sentido porque Jesus está batendo aqui dentro, sabe? E esse amor, essa chave, te liberta de tal maneira que você simplesmente pode dizer assim, esse restante, isso aqui, não vai me interessar. Porque isso aqui é a ideia de um homem. Tudo isso aqui, na verdade, são palavras de um homem, ou de alguns homens. Então, eu vou me fixar em outra coisa. Eu não vou transformar essas palavras de homens na palavra trancada, trancafiada, petrificada de um Deus que não ama. Eu vou levar em consideração o amor vivo de um Deus vivo que pulsa dentro de mim. E toda vez que eu ler esse texto, eu vou respeitar, ignorar o que é criticar, mas aquilo que é amor, aquilo que é amor de Deus, aquilo que é amor que eu ouço na voz de Cristo dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, isso sim, isso eu vou sublinhar, isso eu vou puxar para mim, isso eu vou absorver. Então, queridos irmãos e irmãs, por que eu estou falando tudo isso hoje? Porque eu estou lendo Paulo. E eu vou continuar lendo Paulo.
E talvez, em algum outro momento, em algum culto, eu venha falar alguma coisa sobre Paulo. Ou melhor, eu não vou falar sobre Paulo. O que eu vou falar, é isso aqui, ó. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Eu não vou falar de Paulo, mas eu vou falar de amor. Então eu precisava usar essa oportunidade que vocês me dão hoje aqui, em primeiro lugar, para dizer que essa é uma mensagem de introdução e de libertação. Eu vou falar do amor que eu encontrar, ainda que seja aqui. Mas eu vou viver, eu vou reconhecer, eu vou trazer para dentro de mim o que faz sentido. O amor faz sentido. E talvez essa mensagem é também sobre decepção. Não sei se vocês já perceberam. É sobre decepção e frustração. E eu vou falar em 3 níveis aqui. O primeiro nível é esse que eu estou expondo até agora. Porque eu tenho uma decepção com Paulo. Não, eu tenho uma decepção com o texto. Eu tenho uma decepção com um texto fechado. Um texto preso no tempo, que foi registrado aqui no papel, e que teologias, e que pessoas maliciosas, e que lideranças que se aproveitaram da minha boa-fé me fizeram ler de uma maneira ruim, de uma maneira negativa. E talvez alguém aqui, como eu, já se decepcionou com esse texto, com esse livro. Talvez alguém viva com esse desapontamento, com essa frustração em relação à Bíblia, ao texto bíblico. E por isso eu disse, e é isso que eu vou repetir, o quanto é importante ter essa chave na sua mão, se apoderar dessa chave chamada Jesus, para nós. Porque essa é a chave que destrava a nossa mente e nosso coração. E essa é a chave que nos livra dessa decepção, que nos livra dessa frustração. Ler esse texto com Jesus nos seus olhos, lacrimejante talvez, o seu coração vibrando, queimando, pulsando, pode fazer com você a mesma coisa que fez comigo. Quando em alguns momentos eu falei, eu não quero mais fazer parte disso. E fechei o meu livro. Pode fazer você abrir esse livro de novo e ter nele coisas que são realmente significativas, que mudam a gente assim num nível molecular. Sabe? Talvez você tenha um trauma pesado em relação a esse livro. Que eu digo, que eu oro para você, é que você possa viver essa experiência que eu vivi. De passear por cada página, de mão dada com Jesus. E quando chegar num determinado ponto, você não precisa
perguntar para ninguém da tradução. Na real, você não precisa. Você sabe, você vai bater o olho com aquilo ali e vai ver, pô, isso aqui é ruim. Aí, como você está de mão dada com ele, caminhando por cada linha e palavra desse texto, você vai virar para ele e vai falar assim, Jesus, isso aqui. E eu espero que você, eu oro mesmo, que você tenha no seu coração a experiência que eu vi de Jesus no seu coração, dizendo assim, isso aí não é meu, não. Isso é de homem. Isso não é amor. Comigo você sabe como é que é. É amor, é respeito, é justiça, é dignidade. Faz sentido para você isso aí? Não, então, cara, passa. Vamos, porque tem muito mais coisa para a gente ver. O segundo nível de decepção, aí já é com relação à pessoa, ao Paulo, ao herói, ao professor, ao gênio, ao mega teólogo que, nossa, resolveu todos os problemas. Assim. Porra, me decepcionei muito com esse cara. Me decepcionei forte. E o que fazer com isso? Aí, cara, eu leio outro texto que está na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, em que Paulo diz, vós sois a nossa carta. Eu não vou voltar um pouquinho, né? Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecidas e lida por todos os homens. As cartas vivas, né? Eu acho esse texto muito interessante, sabe? Porque a minha decepção e a minha frustração com Paulo, ela tem um problema. O meu problema é que Paulo morreu. E talvez só lá na glória eu vou poder trocar uma ideia com ele. Até lá, o que eu tenho de Paulo são cartas frias, cartas mortas, cartas de papel, tinta. E contra isso, eu não tenho diálogo, eu não tenho conversa. Então eu volto para aquele primeiro ponto que a gente falou aqui agora. Mas eu já estou no segundo. Contra ele, ou a favor dele, ou por ele, por nós, eu não tenho mais como dialogar. Mas aqui, agora, e aí, isso que eu estou falando aqui, meus irmãos, é algo que eu estou falando para mim. Porque eu admito e eu confesso minha falha e meu pecado. Porque para mim isso é um pecado. Muitas vezes eu não dialogo. E eu preciso corrigir isso. Eu preciso abrir essa oportunidade de conversa com aquelas pessoas que me decepcionaram. Como cristão que eu sou, como aquele que diz, que prega sobre perdão, sobre misericórdia, eu preciso manter, de alguma maneira, um caminho pelo qual eu possa exercitar isso. E esse único caminho é o caminho do diálogo. O que eu estou querendo dizer, mais uma vez, é a chave hermenêutica. Se você vai usar a chave hermenêutica Jesus no texto,
você precisa também usar a chave hermenêutica Jesus no outro, em você, nas suas relações. E essa chave hermenêutica Jesus vai te dizer, cara, você vai precisar conversar. Tem pessoas que eu sei que eu assumo aqui o meu pecado de não ter conversado. Que eu preciso. Porque me decepcionaram fortemente. E talvez eu também tenha decepcionado ela. Isso quer dizer que eu vou aceitar qualquer coisa? Eu não aceito texto. Caminhando com Jesus de mão dada, ele fala no meu coração, pô, isso aí você deixa de lado, irmão. Isso aí não é para você, não. Isso aí é outra coisa. Na vida, na relação, eu também não tenho que aceitar tudo, não. Eu também não tenho que concordar com tudo. E eu vou bater de frente, sim, com aquilo que eu acho errado. Assim como eu espero que cada um de vocês faça isso na vida de vocês e na igreja que vocês estão. Batam de frente comigo. Isso é uma coisa. Agora, não dá oportunidade de uma mudança através de uma conversa que pode ser uma conversa mesmo de enfrentamento, de pô, bater boca, de trocar uma ideia forte, dizer, pô, mas tu tá errado por isso, e a pessoa de lá mandar você tá errado por aquilo. E se eu não fizer isso, eu tô limitando ela a uma carta morta. Eu posso nem ficar mais no mesmo ambiente que ela, sabe? Eu posso perceber que, cara, a gente chegou num ponto que, cara, não dá. A gente não... O santo não bate, como diz. Mas eu preciso. E Jesus me ajuda, falando para mim, a aplicar essa chave hermenêutica na minha vida para que o outro tenha a oportunidade de sair desse lugar de decepção para mim e não voltar a ser um herói, um ídolo, mas voltar a coexistir em paz, em amor, fraternidade. Eu preciso aprender. Não sei se mais alguém precisa aprender. Eu preciso aprender. E reconheço isso. E, por fim, a terceira camada de Jesus é o amor. E o amor é o caminho. É isso. E é nessa frase aí que eu chego pela terceira camada de desapontamento, de frustração, decepção. Você pode estar decepcionado, desapontado, frustrado com você. Hoje mesmo, conversando com a minha psicóloga, eu me vi nessa situação. De dizer para ela, pô, eu estou decepcionado comigo. Tinha essa questão aqui que eu tinha que ter feito dessa maneira e não fiz. E de novo, se eu me prender nessa decepção por mim, de maneira que eu faça de mim uma carta morta, petrificada no tempo, eu não consigo coexistir comigo, eu não consigo viver em paz, eu não consigo, como eu falei da última vez aqui, me reencontrar. Eu preciso aprender a usar essa chave hermenêutica, Jesus, nos textos de Paulo, nas minhas relações com meu irmão e em mim, de maneira que eu aprenda
ter compaixão, a ter misericórdia, a me perdoar. A mim. Não quer dizer, mais uma vez, que eu preciso concordar com tudo que eu faço. Aliás, eu não tenho que concordar com tudo que eu faço. Eu preciso, de fato, me criticar. Eu preciso ter essa autocrítica. Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso não me conformar com esse modelão preguiçoso que a vida me ajudou a construir. Eu preciso crescer. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser alguém melhor. Mas para chegar nesse lugar de ser alguém melhor, antes de tudo, eu preciso experimentar, e eu estou falando aqui com irmãos em Cristo que entendem o que eu vou dizer, eu preciso viver a graça. Eu preciso viver a graça. A graça que diz assim, você sabe que você é humano, cara. Você sabe que você erra. Sabe? Você sabe que você, por mais que você tente esse caminho de santificação, a vida inteira você vai tropeçar. Mas como a Ana falou no começo, não é os mesmos tropeços. Você anda, cai, levanta e aprende. Mas você precisa se dar essa oportunidade de levantar, bater a sujeira da tua calça, sabe? E seguir. Isso é só através do perdão por você, tendo na tua mente, no teu coração, a ideia de que é da graça. Que Deus, Jesus, ama você, não apesar do que você errou, não apesar dos pecados. Deus ama você por quem você é. Quem é você para não ter direito? Quem é você para não se amar? Se ama, se perdoa, se move nessa compaixão e se permite mais uma vez. Vê o que vai acontecer. A situação está difícil. Seus erros te levaram para uma situação muito difícil e talvez você diga, caraca, eu não quero mais. Eu não vou conseguir. Eu não quero mais o que eu estou dizendo aqui, eu não vou conseguir. Você ficar amedrontado, você ficar, não, eu vou piorar. Cara, se perdoa. Dá a mãozinha para Jesus. Segue em frente. Porque diferente do nosso irmão Paulo, você está vivo. Você tem essa dádiva em você, pulsando no seu coração. O que te garante um dia de amanhã, que vai te garantir o dia de amanhã. Para você corrigir, para você andar para frente, para você refazer a sua história. Diferente do irmão Paulo, você não é uma carta morta, você não é um texto fechado e acabado, você é um texto vivo que está sendo escrito junto com Jesus, que está ali do teu lado te acompanhando. Então, irmão, segue assim. Se aposta dessa chave. Se liberta. Recebe desse texto lindo, maravilhoso, de capa a capa. Tem seus problemas? Um monte. Mas você é inteligente, você tem senso crítico, você tem coração, você tem amor,
Se tem Jesus do teu lado, então não tem medo, não. Vai para ele, cara. Não espera ninguém te dizer como é que, sabe, o vídeo da internet que resume a coisa para você. Não, vai você lá, vai ler. Na vida, na tua relação, nos teus momentos, com aquilo que te frustrou, com aquilo que te decepcionou, por favor, não faça como eu fiz, porque eu também quero mudar. Então me ajuda também a ser capaz de derrubar muralhas, olha que crente, derrubar as muralhas que impedem uma oportunidade de desfazer essa decepção. Não adorando de novo, não idolatrando e não aceitando burramente tudo aquilo que vem de lá, criticando, batendo de frente, lutando por aquilo que você acha certo, com respeito, sempre com respeito, sem diminuir o outro, mas estabelece, deixa essa reconexão, deixa esse caminho de reconexão ressurgir. E olha para você, não se veja de uma forma fechada, definitiva. Você está aberto. Tenha misericórdia, tenha piedade, não se culpa, não se joga esse peso do mundo nas suas costas. Se perdoa e vai em frente, irmão. Vai em frente de mãozinha dada com Jesus. Vai na onda desse amor. Eu vou continuar lendo Paulo e muito provavelmente eu vá trazer em algum momento, algum texto que eu vou ler lá. Talvez eu traga um texto crítico, mas eu, de coração, eu quero mesmo enxergar esses momentos assim, de amor pulsante, vibrante ali. Tem uma frase a música do Gêmeo me fez lembrar dessa frase. Oscar Wilde. Ele diz: todo santo tem um passado, todo pecador tem um futuro. Essa frase é muito legal, né? Todo santo tem um passado, todo pecador tem um futuro. As coisas não estão fechadas. Existem coisas boas, existem coisas ruins para a gente lutar, para a gente bater, para a gente debater. Mas acredite, aqui tem amor. Eu acredito que aqui tem amor. Eu acredito que essa igreja pulsa em amor. E eu acredito no amor que está em mim, por mim, e que me move a me perdoar naquilo que eu falhar e faltar. Essa era a reflexão que tem me vindo em relação a Paula. Foi meio no freestyle aqui, mas espero que tenha alcançado algum coração essa noite. Um beijo e muito obrigado por me ouvir. Eita! Eu não consegui entender, né, que como um cara tão bruto, grosseirão, extremamente inteligente, mas de qualquer maneira sempre pegando muito feio no pé do pessoal, a gente vê lá em Romanos, começando em Romanos, que é sempre muito feio, e os primeiros capítulos de 1 Coríntios também, ele joga pesado com a galera lá. E aí a gente tem o hiato da poesia de 1 Coríntios 13, né? Aí ele vai para 2 Coríntios e começa a pegar um pouco mais leve com a galera, ele começa a ser um pouco mais compreensivo em algum momento. E deve ter havido ali alguma
algum pensamento, acho que enquanto ele criava aquela poesia de 1 Coríntios 13 que você citou, pastor, essa passagem, ele deve ter amansado um pouquinho mais o coração dele, quebrantado um pouquinho mais, que aí depois ele pegou um pouco mais, aí ele falou, em 2 Coríntios ele fala ali em algum lugar, que eu não me lembro onde, tenha paciência uns com os outros, vocês precisam ter paciência uns com os outros, não vou lembrar onde está, mas como que ele fala com a propriedade tão grande sobre o amor caridoso em 1 Coríntios 13 e é tão bruto em outros momentos, né? Aí, quando eu fui começar a entender o que definitivamente era a chave hermenêutica, que eu demorei muitos anos para entender, e eu ouço falar disso, né, através de Caio Fábio durante muitos anos, alguns outros pastores aí já falaram sobre isso, teólogos, mas Caio Fábio aqui explica sempre muito bem sobre isso, pelo menos nas mídias, e aí a gente consegue compreender, né, como que é só Jesus, só o amor, e Jesus é o amor, né? Então só Jesus mesmo para poder conseguir lidar com as nossas contradições. Obrigada, pastor. Que loucura essa reflexão, que loucura.